Minha nora botou o dedo na minha cara e disse: "Não gasto um centavo com essa velha." Meu filho não disse nada, apenas desviou o olhar. A porta bateu tão forte que o quadro na parede tremeu. Menos de 24 horas depois, a campainha tocou. Era ela, com os olhos vermelhos e a voz mansa, implorando por um favor urgente. Eu abri a porta, sorri levemente e falei: "Entre." Ela só não fazia ideia do que estava esperando ela naquela sala. A voz da Bruna ecoou pela sala com uma nitidez que parecia amplificada. Cada sílaba entrou pelos meus ouvidos como se tivesse sido gritada dentro de um túnel vazio. Minha mão, que segurava a borda da poltrona, apertou o tecido com tanta força que senti a costura roçar contra a palma. O cheiro do bolo queimado no forno começou a invadir a sala. Aquele cheiro amargo, sufocante, que gruda na garganta e não sai. Olhei para o meu filho. Tiago estava parado ao lado dela, os ombros levemente curvados para frente, a mão coçando a nuca num gesto nervoso que eu conhecia desde que ele tinha 7 anos. A boca dele se abriu, fechou, abriu de novo, mas nada saiu. Ele desviou o olhar. Foi nesse desvio, nessa fração de segundo em que ele escolheu olhar para o chão, ao invés de olhar para mim, que algo dentro de mim quebrou. Não foi um estalo dramático. Foi uma rachadura fina, quase imperceptível, mas que atravessou tudo que eu ainda segurava de esperança em relação àquele casamento, àquela nora, àquela versão do meu filho que eu insistia em acreditar que ainda existia. "Sai da minha casa!" Minha voz saiu baixa, firme, sem tremer. Bruna pegou a bolsa com um movimento brusco, as alças batendo contra o braço dela. Olhou para mim com aquele desprezo que ela sempre disfarçava mal. Aquele olhar de quem acha que a outra pessoa é obsoleta, descartável, um peso morto que insiste em ocupar espaço. Com prazer. Ela virou as costas e saiu. Tiago hesitou por meio segundo, só meio, antes de segui-la. A porta bateu tão forte que o quadro da parede tremeu. Era uma foto antiga, emoldurada em madeira escura. Eu, minha mãe e meu pai, no quintal da casa onde cresci, em Contagem. Eu devia ter uns 10 anos. Estava sorrindo. Minha mãe tinha a mão no meu ombro. Era uma das poucas fotos que restaram daquela época. A maioria tinha se perdido nas mudanças, nos divórcios, no tempo que passa e apaga tudo que a gente não segura com força. O vidro do quadro rachou. Uma linha fina, diagonal, cortando meu rosto de criança ao meio. Fiquei parada na sala, sozinha, ouvindo o som dos passos deles descendo o corredor do prédio. O elevador apitou. As portas se fecharam. E então, o silêncio tomou conta de tudo. Não chorei. Já estava cansada demais para chorar. Voltei para a cozinha. O bolo de fubá estava completamente carbonizado. A forma estava preta. O cheiro tinha se espalhado por todo o apartamento. Aquele cheiro pesado, enjoativo, que você sabe que vai precisar abrir todas as janelas para conseguir tirar. Desliguei o forno. Coloquei a forma na pia. Olhei para aquela massa destruída e pensei que era uma boa metáfora. Eu tinha passado a tarde inteira fazendo aquele bolo. Tinha separado os ingredientes com cuidado. Tinha peneirado o fubá 2 vezes porque sei que fica mais leve assim. Tinha untado a forma com manteiga, polvilhado farinha, girado a forma para espalhar bem. Aqueles gestos automáticos que a gente aprende com a mãe e repete a vida inteira sem pensar. Tinha ligado o forno na temperatura certa, ajustado o relógio. E então a campainha tocou. Eles entraram e eu deixei tudo queimar, porque achei que atender meu filho era mais importante do que cuidar do que eu mesma estava fazendo. Sentei na cadeira da cozinha, apoiei os cotovelos na mesa, respirei fundo. O ar ainda estava pesado, carregado daquele cheiro amargo que parecia ter grudado nas cortinas, no sofá, nas paredes. O apartamento estava em silêncio, mas minha cabeça não. Dentro da minha cabeça, a voz da Bruna repetia sem parar: "Não gasto um centavo com essa velha, não gasto um centavo com essa velha, não gasto um centavo com essa velha." E a voz do Tiago não repetia nada, porque ele não tinha dito nada. Peguei o celular, olhei para a tela. Meus dedos hesitaram sobre o nome da Nilza. Será que eu devia ligar? Será que eu devia desabafar? Será que eu devia admitir em voz alta o que eu já sabia há meses? Que meu filho tinha se tornado um covarde, que minha nora me desprezava, que eu vinha sendo usada. Guardei o celular. Levantei.
Lavei a forma com sabão em barra, esfregando forte aquela crosta preta que grudava no fundo. A água quente queimava minha mão, mas eu continuei esfregando. Precisava tirar aquilo, precisava limpar, precisava fazer alguma coisa com as mãos enquanto minha cabeça girava em círculos. Abri todas as janelas. O ar frio da noite entrou. Joguei o bolo no lixo. A massa desabou dentro do saco com um baque surdo e pesado. E então fui para o quarto. Deitei na cama e fiquei olhando para o teto até a noite cair completamente e o apartamento mergulhar na escuridão. Mas aquela noite não foi a primeira. Aquela humilhação não foi isolada. Foi apenas a mais explícita. A primeira vez que Bruna me desrespeitou foi sutil. Foi no chá de panela dela, 3 anos atrás. Eu cheguei com um jogo de panelas de inox que custou R$ 1.200. Panelas boas, das que duram a vida inteira, das que eu mesma uso até hoje. Tinha pesquisado, comparado preços, escolhido a melhor marca, queria dar algo que fosse útil, que eles fossem usar, que tivesse valor. Bruna abriu o presente na frente das amigas dela. Olhou, sorriu, agradeceu. A voz saiu doce, educada, ensaiada. E então, quando achou que eu não estava ouvindo, comentou com uma das madrinhas. Uma moça loira, de cabelo liso, que estava sentada no sofá ao lado dela. Panela, claro, sogra sempre dá panela, como se a gente ainda cozinhasse feito antigamente. Eu ouvi. Estava pegando um pedaço de bolo, que, ironicamente, eu mesma tinha feito e levado, quando aquela frase chegou até mim. Clara, nítida, carregada de desdém. Fingi que não, porque naquela época eu ainda achava que ignorar era a melhor estratégia, que relevar era ser elegante, que engolir desaforo era preservar a paz. Mas a paz que eu preservei foi só a dela. A segunda vez foi no aniversário do Tiago, 2 anos atrás. Eu preparei um almoço na minha casa. Fiz lasanha, aquela receita da minha mãe, com molho branco, molho vermelho, carne moída bem temperada. Fiz farofa com bacon e uva passa, salada com alface, tomate, pepino, cenoura ralada. Arrumei a mesa com toalha de linho que eu tinha guardado há anos, guardanapos dobrados em formato de leque, flores no centro, gérberas cor-de-rosa que eu tinha comprado de manhã na floricultura. Bruna chegou atrasada, 40 minutos atrasada. Não pediu desculpa. Entrou, cumprimentou todo mundo com um beijinho no ar, sentou na cadeira que eu tinha separado para ela, olhou para o prato que eu tinha preparado e, franzindo a testa, perguntou: Dona Ivone, a senhora não tem nada vegano? Vegano? É, eu parei de comer carne faz 3 meses. Achei que a senhora soubesse. Como eu ia saber se ninguém me avisou? Se ninguém me ligou para falar? Se ela mesma nunca tinha comentado nada comigo? Mas não foi o pedido que me incomodou. Foi o tom. Aquele tom de quem fala com alguém que deveria saber, que deveria ter adivinhado, que deveria estar mais atenta às mudanças de hábito dela, como se eu tivesse obrigação de acompanhar cada detalhe da vida dela pelas redes sociais. Levantei. Fui para a cozinha. Preparei uma salada extra, caprichada. Acrescentei grão de bico, quinoa, azeite, limão. Coloquei num prato bonito. Levei até a mesa. Ela comeu olhando para o celular, o rosto iluminado pela tela, os dedos deslizando, ignorando completamente a conversa ao redor. Não agradeceu. A terceira vez foi no Natal passado. Eu dei para eles um vale-presente de R$ 2.000 numa loja de móveis. Tinha pensado bastante antes de escolher. Eles tinham acabado de se mudar para o apartamento alugado e eu sabia que precisavam de coisas. Achei que seria útil, prático, que eles poderiam escolher o que quisessem. Tiago agradeceu, abriu o envelope, leu o valor, sorriu. Obrigado, mãe. Vai ajudar bastante. Bruna pegou o envelope da mão dele, olhou e disse, com aquela voz monocórdia, sem emoção: Ah, vale presente. Esperei. Esperei ela completar. Esperei um obrigada, um que legal, qualquer coisa. Nada. Então eu disse: Achei que vocês pudessem usar para comprar algo que precisem. Ela deu de ombros. É que a gente tem um gosto bem específico, sabe? Mas obrigada. Gosto específico. Como se o que eu escolhesse nunca fosse bom o suficiente. Como se meu critério fosse inferior. Como se eu não entendesse nada de nada. Cada uma dessas situações, isolada, parecia pequena. Parecia coisa da minha cabeça. Parecia frescura de sogra sensível demais. Mas somadas, formavam um padrão. E o padrão era claro. Bruna me achava irrelevante.
Eles começaram a pedir dinheiro há 2 anos. A primeira vez foi emergencial. Tiago me ligou num sábado de manhã, 8h30. Eu ainda estava de pijama, tomando café, lendo jornal. A voz dele saiu rápida, nervosa, ofegante, como se tivesse corrido antes de ligar. Mãe, preciso de uma ajuda. Urgente. O que foi? Tá tudo bem? Tá. É que o carro quebrou. Preciso trocar a embreagem. O mecânico quer 3.500 à vista. Eu só consigo parcelar metade no cartão. E o resto? Tô sem limite. A Bruna também. A gente tá apertado esse mês. Mãe, por favor, eu te pago mês que vem. Certinho. Certinho. Essa palavra ficou ecoando na minha cabeça enquanto eu abria o aplicativo do banco. Digitava a senha, procurava o nome dele nos contatos, digitava o valor, R$ 1.700. Transferi na mesma hora. Ele disse que pagaria no mês seguinte. Não pagou. Quando eu lembrei, discretamente por mensagem, sem cobrar com ênfase, ele respondeu: Mãe, esse mês está complicado. Surgiu um imprevisto. Deixa pro próximo? Deixei. E o próximo virou o outro. E o outro virou nunca. A segunda vez foi para cobrir um buraco. R$ 4.000. Mãe, a imobiliária aumentou o aluguel sem avisar. A gente tá precisando pagar a diferença, senão eles multam. E a multa é o dobro. Por favor, mãe, é só dessa vez. É só dessa vez. Transferi. Ele disse que pagaria em 3 meses. Não pagou. A terceira, a quarta, a quinta vez foram variações do mesmo tema. Sempre urgente, sempre temporário, sempre com promessa de devolução, conta de luz atrasada, remédio, IPVA, parcela de cartão, multa de trânsito, conserto de geladeira, material de construção para um pequeno reparo no apartamento. E eu sempre transferia, porque era meu filho, porque ele dizia que precisava, porque eu achava que ajudar era minha obrigação de mãe, porque no fundo eu tinha medo de dizer não e perder o pouco contato que a gente ainda tinha. Mas em algum momento, e eu não sei exatamente quando, ajudar virou bancar e temporário virou rotina. Aos poucos, fui percebendo coisas. Bruna postava foto de restaurante caro no Instagram. Aqueles lugares modernos, com decoração industrial, pratos pequenos e preços absurdos. Nas legendas, sempre as mesmas hashtags. Experiência gastronômica, Indy vale a pena, Indy momentos especiais. Tiago trocou de celular. Um modelo lançamento. Tela grande, câmera profissional. Eles viajaram para Angra dos Reis num feriado prolongado. Postaram foto na piscina da pousada, drink na mão, pôr do sol ao fundo. Legenda: merecemos esse descanso. E continuavam me pedindo dinheiro para conta atrasada. Foi aí que comecei a anotar. No começo foi só para não esquecer, para ter controle, para saber quanto eu já tinha emprestado e quanto ainda estava pendente. Depois virou método. Criei uma planilha no computador. Simples. 3 colunas. Data, valor, motivo alegado. Janeiro de 2024, R$ 1.700. Embreagem do carro. Fevereiro de 2024, R$ 4.000. Diferença de aluguel. Abril de 2024, R$ 3.500. Conta de luz atrasada. Maio de 2024, R$ 2.000. Remédio para Bruna, que eu nunca vi qual era, nunca vi receita, nunca vi comprovante. Junho de 2024, R$ 5.000. Parcela do cartão. Julho de 2024, R$ 4.200. IPVA. Setembro de 2024, R$ 3.000. Conserto de geladeira. Outubro de 2024, R$ 2.800. Material de construção. Dezembro de 2024, R$ 2.800. Presente de Natal para os sobrinhos. Que sobrinhos, se o Tiago é filho único? E assim foi. Mês após mês. Transferência após transferência. Sempre com a promessa: mês que vem eu acerto, mãe. No final de 2025, somei tudo. R$ 32.000. R$ 32.000 que eu emprestei e nunca vi de volta. R$ 32.000 que eles me pediram chorando urgência e gastaram em luxo. Porque eu vi as fotos, eu vi os posts, eu vi a televisão nova de R$ 8.000, uma Smart TV enorme que ocupava a parede inteira da sala deles. Eu vi o sofá de R$ 16.000, um modelo de design italiano estofado em veludo com pés de madeira maciça. Eu vi a viagem para Cancún. 7 dias, hotel 5 estrelas,
passeios privativos, restaurantes sofisticados, 30 mil reais no mínimo. E quando eu tentava tocar no assunto da devolução, sempre de leve, sempre sem pressão, Tiago sempre tinha uma desculpa. Mãe, esse mês tá apertado, teve um imprevisto. Mês que vem eu acerto. Mês que vem nunca chegava. Nilza foi a primeira pessoa a me confrontar. A gente se conhece há 42 anos. Começamos juntas no Banco do Brasil, ela como caixa, eu como auxiliar administrativa. Crescemos na carreira juntas, aposentamos na mesma época. Mantivemos contato semanal desde então. Almoços, cafés, telefonemas longos para colocar a conversa em dia. Nilza é direta, às vezes direta demais, mas é leal. E foi ela quem me abriu os olhos. Num almoço, 3 meses atrás, num restaurante por quilo perto do Mercado Central, ela parou de comer no meio do prato, me olhou e perguntou: Ivone, até quando você vai bancar o Tiago? Quase engasguei com a colherada de feijão. Eu não tô bancando, tô ajudando. Ela riu. Aquela risada seca, curta, que significa: não acredito que você tá falando isso sério. Ajudando? Ivone, você já deu mais de 20 mil reais para ele no último ano. 32. Ela parou de comer. Me olhou com os olhos arregalados. 32 mil? É. E você viu algum centavo de volta? Não respondi. Fiquei olhando pro prato. Ivone. Ela baixou o tom, mas a voz ficou ainda mais firme. Você é inteligente demais para não saber o que está acontecendo. O que está acontecendo? Você está sendo usada. Aquela palavra ficou ecoando na minha cabeça durante dias. Usada. Eu não queria acreditar, mas as provas estavam todas lá. Na planilha, nas fotos, nas promessas quebradas. Foi nessa época que comecei a me proteger, porque eu percebi algo importante. Eu não podia confiar só na palavra deles. Precisava de documentos, de provas, de algo concreto que, se um dia chegasse ao ponto de ruptura, me garantisse que eu não era louca, que não tinha inventado nada, que tinha acontecido exatamente do jeito que eu lembrava. Toda vez que eu transferia dinheiro, passei a escrever no campo de descrição da transferência: empréstimo conforme combinado, ou ajuda temporária, valor a devolver, ou conforme solicitado pelo Tiago. Comecei a printar as conversas de WhatsApp, cada pedido, cada promessa, cada justificativa. Salvava tudo numa pasta no computador, organizada por mês. Comecei a guardar tudo numa pasta física também. Aquela pasta grossa, de elástico, que eu mantinha trancada na gaveta do escritório. Não porque eu quisesse processar meu filho, mas porque eu aprendi, em 3 décadas de banco, que quem não documenta perde. E eu já tinha perdido 32 mil reais. Não ia perder minha dignidade também. Na quinta-feira em que Bruna me humilhou, eu não reagi na hora. Deixei ela sair. Deixei Tiago sair. Fechei a porta. Tranquei. Encostei a testa na madeira fria por uns segundos, sentindo o peso do silêncio que tinha tomado conta do apartamento. Sentei na poltrona. A mesma poltrona onde eu estava quando tudo começou, meia hora antes. E pensei. Pensei em todas as vezes que eu engoli desaforo, todas as vezes que relevei, todas as vezes que fingi não ver, todas as vezes que escolhi ser a mãe compreensiva ao invés de ser a mulher que exige respeito. Pensei na minha mãe, que sempre dizia: Ivone, respeito é igual roupa. Quem não usa, não merece ter. Ela tinha razão. E pensei em mim. Eu tinha trabalhado 32 anos. Acordado às 5:30 da manhã durante décadas. Enfrentado trânsito, ônibus lotado, chuva, sol escaldante. Gerenciado clientes difíceis, metas impossíveis, chefes exigentes. Estudado à noite para passar em concurso interno, me aposentado com dignidade, com reconhecimento, com uma carreira sólida. Comprei meu apartamento com o suor do meu trabalho. Cada tijolo, cada metro quadrado tinha sido pago com dinheiro que eu ganhei honestamente. Reformei ele com o dinheiro que eu juntei. Construí uma carreira sólida como corretora depois da aposentadoria, mantendo contatos, fechando negócios, construindo reputação. Eu não era uma velha inútil. Eu era Ivone Campos Moreira, gerente aposentada do Banco do Brasil, corretora de imóveis autônoma, mulher de 68 anos que construiu tudo sozinha. E ninguém ia me tratar como lixo e sair impune. Peguei o telefone, disquei o número da Nilza. Ela atendeu no segundo toque. Oi, Ivone. Nilza.
Preciso desabafar. Me fala. Tô ouvindo. Contei tudo. Palavra por palavra. A chegada deles, o pedido de dinheiro, a recusa, a explosão da Bruna, o silêncio do Tiago, a porta batendo. Quando terminei, Nilza ficou em silêncio por uns segundos longos. Então ela disse com aquela firmeza que só quem te conhece há décadas consegue ter: Ivone, para de ser mãe boazinha e vira a Ivone que eu conheço. A Ivone que fechava negócio no banco e deixava cliente grande no chinelo. A Ivone que não aceitava conversa mole. A Ivone que sabia cobrar. Essa Ivone. Desliguei. Fiquei olhando para o telefone por uns instantes. Então levantei. Fui até o escritório. Abri a gaveta do fundo, a que eu trancava com chave, a que ninguém mais abria além de mim. A pasta estava lá. Organizada, completa, pesada, prints, comprovantes, anotações, planilhas, 32 mil reais documentados. Cada transferência. Cada promessa quebrada, cada mentira. Peguei o telefone de novo. Disquei o número do Dr. Otávio Lemos. Ele atendeu no terceiro toque. A voz dele saiu sonolenta. Já passava das 11 da noite. Ivone, tudo bem? Otávio, desculpa a hora, mas preciso de um contrato. Ele ficou em silêncio por um segundo. Depois, a voz dele ficou mais alerta. Que tipo de contrato? Confissão de dívida com promessa de pagamento. Formal. Registrável em cartório. Executável judicialmente se necessário. Silêncio mais longo. Valor? 32 mil reais. Juros de 1% ao mês. 24 parcelas. 1.600 reais mensais. Devedores? Respirei fundo. Meu filho, Tiago Moreira, e minha nora, Bruna Siqueira Moreira. Outro silêncio, bem mais longo, pesado. Ivone. Otávio, não preciso de conselho. Não preciso de opinião. Preciso do contrato. Ele suspirou. Tudo bem. Me manda os dados completos por e-mail. Nome completo, CPF, RG, endereço, tudo. Você precisa para quando? Amanhã ao meio-dia. Ivone, isso é muito em cima. Eu sei, mas eu confio em você. E sei que você consegue. Ele ficou quieto por uns instantes. Tá bom, me liga às 7 da manhã. Deixo pronto antes das 10. Obrigada, Otávio. Ivone, só uma coisa. Fala. Você tem certeza disso? Absoluta. Desliguei. Olhei para a pasta. 32 mil reais. 2 anos de mentiras. Uma humilhação que atravessou todos os limites. E um filho que escolheu ficar em silêncio quando deveria ter me defendido. Fechei a pasta. Guardei de volta na gaveta. Tranquei. E pela primeira vez em meses, sorri. Um sorriso pequeno, frio, decidido. Porque eu não ia mais ser a mãe boazinha que engolia desaforo e abria a carteira sempre que pediam. Ia ser a Ivone que eles nunca imaginaram que existia. A Ivone que documenta, que cobra, que não esquece. A Ivone que constrói seu próprio império e não deixa ninguém destruir. Fui pro quarto. Deitei. Apaguei a luz. E dormi profundamente pela primeira vez em semanas, porque sabia que no dia seguinte tudo ia mudar. Antes de contar o que aconteceu depois, você acha que eu fiz certo em guardar todas aquelas provas? Em anotar cada centavo? Ou será que eu já estava sendo controladora demais, como a Bruna dizia? O que vocês fariam no meu lugar? Deixe nos comentários. Porque na manhã seguinte, ela apareceu na minha porta de novo. E dessa vez, vinha implorar. Sexta-feira, 10 da manhã. A campainha tocou. Olhei pelo olho mágico. O coração deu um pulo. Bruna. Sozinha. Não era isso que eu esperava. Achei que ela fosse sumir. Achei que o orgulho dela fosse maior que a necessidade. Mas ali estava ela, do outro lado da porta, com os olhos inchados, a roupa amassada e o cabelo preso de qualquer jeito. Esperei uns 3 segundos antes de abrir. Abri a porta devagar. Ela deu um passo para trás, como se esperasse que eu batesse a porta na cara dela. Dona Ivone, posso entrar? Por favor. A voz saiu fraca, sumida, completamente diferente da véspera. Fiquei parada na porta, só olhando. Ela baixou a cabeça. Por favor, entre. Ela entrou. Passou por mim sem me olhar nos olhos. Ficou parada no meio da sala, nervosa, mexendo nas mãos. Fechei a porta. Tranquei. O barulho da tranca ecoou no silêncio. Senta, Bruna. Ela sentou na beirada do sofá, as costas retas, as mãos no colo. Fui até a cozinha. Peguei um copo d'água. Voltei. Coloquei o copo na mesa de centro, na frente dela. Ela olhou pro copo. Não tocou. Sentei na poltrona.
Cruzei as pernas. Esperei. O silêncio se arrastou por uns bons 20 segundos. Eu não ia ser a primeira a falar. Isso era estratégia básica de negociação. Quem fala primeiro perde. Finalmente, ela respirou fundo. Dona Ivone, eu preciso pedir desculpas. Por quê? Ela piscou, surpresa com a pergunta. Pelo que eu disse ontem. O que exatamente? Ela engoliu seco. Eu falei coisa horrível. Chamei a senhora de velha. Disse que não ia gastar um centavo com a senhora. Foi desrespeitoso. Foi. Silêncio de novo. Eu estava estressada. Não devia ter explodido daquele jeito. Estressada. Repeti a palavra devagar, saboreando. E agora? Agora você não tá mais estressada? Ela levantou os olhos para mim. Estavam vermelhos, inchados, lágrimas descendo. Agora eu tô desesperada. Finalmente. A verdade. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Respirou fundo de novo. Dona Ivone, eu preciso de um favor. Urgente. Sorri. Só um pouquinho. Bem de leve. Que tipo de favor? Ela limpou o rosto de novo. Tentou se recompor. A gente tá comprando um apartamento. Financiamento pela Caixa. Só que surgiu um problema com a documentação do Tiago. Fiquei em silêncio. Só olhando. Que tipo de problema? Tem uma restrição no CPF dele. A gente não sabia. E se não resolver até segunda-feira, a gente perde o imóvel e o sinal que a gente deu. Quanto de sinal? 25 mil. 25 mil reais. Deixei a informação flutuar no ar por uns segundos. E o que você quer que eu faça? A senhora conhece gente, né? Despachante, advogado. A senhora pode ajudar a resolver essa restrição rápido? Conhecer gente. Ter contatos. Ontem eu era a velha inútil que não entendia como funciona a vida moderna. Hoje eu era a salvação. Bruna. Minha voz saiu calma, fria. Ontem você disse que nunca mais pediria nada para mim. Ela baixou a cabeça de novo. Eu sei, Dona Ivone. Eu sei. Mas eu tô desesperada. Por favor. E o Tiago? Onde ele tá? Trabalhando. Ele não quis vir. Disse que tinha vergonha. Vergonha. Meu filho tinha vergonha de vir me pedir ajuda, mas não teve vergonha de ficar calado enquanto a esposa me insultava. Levantei. Fui até o escritório. Peguei a pasta. Voltei. Coloquei a pasta em cima da mesa de centro, bem na frente dela. Abre. Ela hesitou. Olhou para mim. Olhou para a pasta. Abre, Bruna. Ela abriu. Dentro havia tudo. Prints do Instagram dela. A TV de 8 mil reais com a legenda "Finalmente o home theater dos sonhos". O sofá de 16 mil com a hashtag "Blábaro minimalismo é escolher bem". A foto dela e do Tiago em Cancún, drinks na mão, pôr do sol ao fundo, legenda "Desconectar para reconectar". Viagem de 30 mil reais. Tudo publicado nos mesmos meses em que me pediam dinheiro para conta atrasada. E embaixo dos prints, os comprovantes de transferência. Todos. 32 mil reais. Cada transferência com data, valor e descrição. Empréstimo conforme combinado. Ajuda temporária. E mais embaixo ainda, o dossiê sobre a restrição do CPF do Tiago, dívida de cartão de crédito, cheque sem fundo, financiamento de carro escondido. Bruna ficou branca. O que é isso? A verdade, Bruna. A verdade que vocês esconderam de mim por 2 anos. Ela largou as folhas como se queimassem. A senhora guardou tudo isso? Eu me protegi, porque aprendi, em 32 anos de banco, que quando alguém mente uma vez, vai mentir de novo. Dona Ivone, eu posso explicar. Não precisa. Tá tudo aqui. Apontei para os documentos. Vocês me pediram dinheiro para conta básica e gastaram em luxo. Vocês mentiram sobre a situação financeira. O Tiago escondeu dívidas. Ela começou a chorar. Aquele choro desesperado, alto, de quem perdeu o controle. Dona Ivone, por favor, a gente precisa desse apartamento. A gente já deu o sinal. Se a gente perder, a gente perde tudo. Eu sei. Então a senhora vai ajudar? Peguei outro documento da pasta. Estendi para ela. Vou, mas tem condições. Ela pegou o papel. Leu. Os olhos dela foram ficando cada vez mais arregalados. Que contrato é esse? Confissão de dívida e promessa de pagamento. Tudo que eu emprestei nos últimos 2 anos, 32 mil reais, vai ser formalizado, com juros de 1% ao mês, prazo de 24 meses para quitar. Se não pagarem, eu executo a dívida judicialmente. Dona Ivone, isso é
Isso é absurdo! Absurdo foi me chamar de velha. Absurdo foi mentir. Absurdo foi me usar. Ela levantou. A senhora tá sendo cruel. Eu tô sendo justa. Minha voz ecoou pela sala. Bruna sentou de novo. Vocês têm até amanhã, meio-dia. Ou assinam ou eu não ajudo. E vocês perdem tudo. Ela pegou o contrato. Saiu sem dizer mais nada. Sábado, 11 da manhã. Tiago apareceu. Sozinho. Entrou devagar. Não me olhou nos olhos. Mãe, esse contrato é de verdade? Completamente. Ele passou a mão no rosto. Mãe, juros? A gente é família. Família que me desrespeitou. Família que mentiu. Família que me usou. Eu errei. Eu sei. A voz saiu baixa. A Bruna foi longe demais. E eu fui covarde. Ficar calado foi covarde. Por que você ficou calado, Tiago? Ele demorou para responder. Porque eu precisava do dinheiro e tinha medo de perder os dois lados. Pelo menos era a verdade. E agora? Agora eu tô aqui. Sem desculpa. Ele me olhou. Mãe, se eu assinar isso e a gente não conseguir pagar, a senhora vai realmente processar a gente? Vou. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Tá bom. Pegou o contrato. Assinou devagar. A Bruna vai assinar? Vai. Ela não tem escolha. Fez uma pausa. Mãe, eu sinto muito. Não respondi. Vai embora, Tiago. Ele saiu. Bruna assinou no mesmo dia, às 4 da tarde, com ódio estampado no rosto. Segunda-feira de manhã, liguei para o seu Mário Augusto. Mário, preciso resolver uma restrição de CPF. Urgente. Para quem? Para o meu filho. Que tipo de restrição? Dívida de cartão, cheque sem fundo, financiamento. Ele assobiou. Ivone, isso não se resolve da noite para o dia. Eu sei, mas você conhece gente. E eu pago o que for preciso. Quanto tempo você tem? 36 horas. Ele suspirou. Vai custar caro. Quanto? 3.000. Pode ser 5 se você resolver. Na terça, 5 da tarde, seu Mário me ligou. Resolvido. O CPF tá limpo. Obrigada, Mário. Ivone, posso te fazer uma pergunta? Pode. Por que você tá ajudando quem te desrespeitou? Fiquei em silêncio. Porque eu não tô ajudando por amor, Mário. Tô ajudando por estratégia. Peguei o contrato. Anotei. Custo adicional, R$3.000. Total, 35.000. Registrei tudo em cartório. Tiago e Bruna fecharam o apartamento. E durante 3 meses não me procuraram. Só pagavam a parcela, sempre atrasada, e sumiam. Mas 3 meses depois, numa quinta-feira, recebi uma mensagem. Número desconhecido. Dona Ivone, aqui é a Solange. Trabalhei com seu Tiago. Preciso falar com a senhora sobre uma coisa importante. Liguei. Ela atendeu nervosa. Dona Ivone, eles estão mentindo para a senhora de novo. Meu coração acelerou. Mentindo como? O Tiago tem dívidas que a Bruna não sabe. 20.000 reais com a agiota. Ele desviou dinheiro da loja. 20.000. Anotei. E a Bruna? Tem 3 cartões estourados. Um no nome da mãe dela, sem ela saber. 15.000 reais. 15.000. Por que você tá me contando isso? Porque eu ouvi uma conversa. Eles falando sobre a senhora. Dizendo que, assim que pagarem a dívida, vão cortar contato. Que a senhora é tóxica. Tóxica. Obrigada, Solange. Desliguei. Liguei pro Dr. Otávio. Otávio, preciso de um investigador. De novo? De novo. Quero saber tudo sobre eles. 3 semanas depois, Marcelo me entregou o dossiê completo. 85.000 reais de dívida total entre os dois. E prints de conversas. Logo que eu pagar, vou cortar ela da minha vida. Não aguento mais fingir que gosto dela. Fechei a pasta. Não chorei. Senti clareza. Liguei para Nilza. Nilza, preciso da sua ajuda para armar uma reunião. Que tipo? Do tipo que vai acabar com essa farsa de uma vez. 3 meses depois do contrato, numa quinta-feira de manhã, recebi uma mensagem no WhatsApp. Número desconhecido. Abri. Dona Ivone, aqui é a Solange. A gente se conheceu na imobiliária do seu Tiago ano passado. Desculpa incomodar, mas preciso falar com a senhora sobre uma coisa importante. Pode me ligar quando puder? Solange. O nome demorou uns segundos para me lembrar quem era. Então veio. Uma moça jovem, morena, cabelo cacheado preso num coque, que trabalhava como secretária administrativa na loja de materiais de construção onde o Tiago era gerente. A gente tinha se encontrado uma vez, num almoço de final de ano da empresa. Ela tinha sido simpática, educada, tímida. Por que ela estava me procurando? Liguei. Ela atendeu no primeiro toque.
A voz saiu baixa, nervosa. Dona Ivone? Sim, Solange. Recebi sua mensagem. O que foi? Ela hesitou. Ouvi ela respirar fundo do outro lado da linha. Dona Ivone, eu não sei se devo falar isso, mas eu acho que a senhora precisa saber. Eu pensei muito antes de te procurar, mas eu não consegui ficar quieta. O coração acelerou. Saber o quê, Solange? Sobre o Tiago e a Bruna. Sentei na cadeira da cozinha. Peguei uma caneta, um bloco de notas. O que tem eles? Ela respirou fundo de novo. A voz dela saiu ainda mais baixa, como se estivesse olhando por cima do ombro para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Dona Ivone, eles estão mentindo para a senhora, de novo. Fechei os olhos. Claro que estavam. Mentindo como, Solange? A restrição no CPF do Tiago, aquela que a senhora ajudou a resolver. Não foi acidente, foi intencional. Como assim intencional? Dona Ivone, eu trabalho com o Tiago faz 2 anos. Eu vejo as coisas, eu ouço conversas e eu sei de coisas que ele esconde, coisas que a Bruna não sabe, coisas que ninguém sabe. Que tipo de coisa? Ela hesitou de novo, então soltou tudo de uma vez. O Tiago pegou dinheiro emprestado com a agiota, 20 mil reais, para cobrir um rombo na loja. Ele desviou o dinheiro do caixa no começo do ano para pagar uma conta pessoal e depois não conseguiu repor antes da auditoria. 20 mil reais. Anotei no bloco. E ninguém descobriu? O dono da loja não descobriu porque o Tiago pegou esse dinheiro do agiota e repôs no caixa antes da auditoria. Mas agora ele está devendo pro agiota. E os juros são altíssimos, 10% ao mês. 10%. Anotei. E a Bruna? O que ela esconde? A Bruna tem dívidas que o Tiago não sabe. Ela tem 3 cartões de crédito. Um deles no nome dela. Os outros 2 no nome da mãe dela. No nome da mãe? Isso. A mãe dela pediu o cartão há uns anos, mas nunca usou. Deixou guardado. A Bruna pegou e começou a usar sem a mãe saber. Tá tudo estourado. 15 mil reais só nesse cartão. 15 mil. Anotei. Minha mão tremia enquanto escrevia. Solange, por que você tá me contando isso? Ela ficou em silêncio por uns segundos. Quando respondeu, a voz saiu ainda mais baixa. Quase um sussurro. Porque na semana passada eu ouvi uma conversa. O Tiago estava no telefone com a Bruna. Eu estava no depósito organizando estoque e eles não sabiam que eu estava lá. E eu ouvi. Ouviu o quê? Eles estavam falando sobre a senhora. Meu estômago apertou. O que eles disseram? A Bruna disse que assim que terminarem de pagar a dívida com a senhora, eles vão cortar contato, que não querem mais nada com a senhora, que a senhora é tóxica e controladora. E o Tiago concordou. Tóxica, controladora. As palavras ecoaram na minha cabeça. Engoli seco. Mais alguma coisa? A Bruna disse que a senhora só fez aquele contrato para humilhar eles, que a senhora não precisava daquele dinheiro, que foi crueldade. Crueldade. Fiquei em silêncio, olhando para o bloco de notas, para as anotações. 20 mil com a agiota, 15 mil em cartão escondido, 35 mil que já me devem, 70 mil reais, no mínimo. E eles me chamavam de tóxica. Solange, muito obrigada por me contar. Sério, muito obrigada mesmo. Dona Ivone, eu não sei se fiz certo em te ligar. Fez. Você fez o certo. Obrigada. Desliguei. Fiquei sentada na cadeira da cozinha, olhando para o bloco, por um longo tempo. Eles estavam mentindo de novo, escondendo dívidas de novo, planejando me descartar de novo. Mas dessa vez eu não ia esperar. Dessa vez eu ia me antecipar. Liguei para o Dr. Otávio no mesmo dia. Otávio, preciso de um investigador particular. Bom, discreto, eficiente. Ele ficou em silêncio por uns segundos. Ivone, de novo? De novo. O que você quer investigar? Meu filho e minha nora. Quero saber tudo. Todas as dívidas, todas as contas, todas as movimentações financeiras. Tudo que eles escondem um do outro. Tudo que eles escondem de mim. Ele suspirou. Ivone, você tem certeza? Investigação particular é invasivo, é caro e pode trazer coisas que você não quer saber. Eu quero saber. Tudo. Tá bom. Conheço alguém. O nome dele é Marcelo Andrade. Trabalha com isso há 15 anos. É discreto, profissional e entrega resultado. Passa o contato. Ele passou. Liguei pro Marcelo no mesmo dia. Marcamos de nos encontrar no dia seguinte, num café no Savassi. Marcelo era exatamente como Otávio tinha descrito. Discreto. Um homem de uns 50 anos,
magro, de óculos de armação fina, cabelo grisalho penteado para trás, roupa sóbria, camisa social cinza, calça preta. Parecia um contador. Nada chamativo, nada que chamasse atenção. Perfeito. Sentamos numa mesa no canto. Pedi um café. Ele pediu um suco. Expliquei a situação. Dei os nomes completos, CPFs, endereços, locais de trabalho. Contei sobre as dívidas que eu já sabia. Contei sobre as suspeitas. Ele anotou tudo num caderninho pequeno, com letra miúda e organizada. Quanto tempo você precisa para fazer isso? Ele coçou o queixo pensando. 2 semanas. Talvez 3. Depende do nível de detalhe que você quer. Quero tudo. Cada dívida, cada conta, cada movimento suspeito. Então, 3 semanas. E quanto vai custar? 8.000. Não hesitei. Pode ser 10.000. Só me traz tudo. Completo. Documentado. Ele sorriu de leve. Aquele sorriso profissional, educado. Pode deixar. Transferi metade do valor na hora. A outra metade seria paga na entrega do material. Enquanto Marcelo trabalhava, eu trabalhei também. Comecei a prestar atenção redobrada nas redes sociais da Bruna. Não de forma obsessiva, mas estratégica. Cada post, cada story, cada foto, cada legenda. Anotei tudo numa planilha nova. Restaurante japonês caro. Legenda: celebrando as pequenas vitórias. Preço médio do rodízio: R$ 200 por pessoa. Roupa nova, marca de grife, postada com a tag da loja. Preço no site: R$ 1.800. Salão de beleza, cabelo, unha, design de sobrancelha. Story mostrando o resultado. Hashtag Bars Autocuidado. Preço médio: R$ 400. Viagem de fim de semana para Inhotim. Foto no Jardim Botânico, na frente das esculturas, no restaurante do museu. Legenda: cultura alimenta a alma. Custo estimado: R$ 1.500. Tudo isso em 3 semanas. Mais de R$ 4.000 gastos. No mesmo período em que a parcela do contrato atrasou 2 dias. Como? Como eles conseguiam bancar esse estilo de vida se mal conseguiam pagar R$ 1.600 por mês para mim? A resposta era óbvia: mais dívida. Mas eu queria as provas. Marcelo me ligou exatamente 3 semanas depois. Era uma terça-feira, 3 da tarde. Ivone, terminei. Meu coração acelerou. E aí? Você vai querer sentar quando ouvir o que eu descobri. Tá tão grave assim? Pior do que você imagina. Marcamos no mesmo café. No dia seguinte, 10 da manhã. Passei a noite inteira acordada, revirando na cama, pensando. Será que eu queria mesmo saber? Será que eu estava pronta para a verdade? Mas no fundo, eu já sabia que sim. Porque a verdade, por mais dolorosa que fosse, era melhor que a mentira. Marcelo chegou pontualmente às 10. Trazia uma pasta, grossa, cheia. Sentou na minha frente, colocou a pasta na mesa. Abre. Abri. E o que eu vi me gelou dos pés à cabeça. Tiago tinha não 5, mas 8 dívidas ativas. R$ 20.000 com agiota. Juros de 10% ao mês. Total acumulado até o momento: R$ 28.000. R$ 12.000 em cartão de crédito pessoal. Juros rotativo. R$ 8.000 de cheque especial totalmente estourado. R$ 6.000 de empréstimo consignado que ele pegou usando meu nome como referência. Sem eu saber, sem eu autorizar. R$ 3.000 de multas de trânsito acumuladas, sem pagamento. R$ 5.000 de dívida com fornecedor da loja, que ele estava pagando do próprio bolso para não ser descoberto. R$ 4.000 de empréstimo com colega de trabalho. Total, R$ 66.000. Bruna tinha 6 dívidas ativas. R$ 15.000 no cartão de crédito pessoal. R$ 10.000 no cartão da mãe dela, que ela usava sem autorização. R$ 7.000 de financiamento de carro. Um carro que ela tinha comprado, usado por 6 meses e vendido às pressas para cobrir outra dívida. Sem o Tiago saber. R$ 4.000 de empréstimo pessoal com banco digital. R$ 6.000 de compras parceladas em lojas online que ela escondia do Tiago. R$ 3.000 de dívida com salão de beleza e clínica de estética. Total, R$ 45.000. Somando as dívidas dos dois, R$ 111.000. Sem contar os 35.000 que eles me deviam. Total geral, R$ 146.000. Olhei para o Marcelo incrédula. Tem certeza desses números? Ele acenou. Absoluta. Tá tudo documentado aqui. Extratos, contratos, prints de conversas, comprovantes. Virei a página.
Havia mais. Prints de conversa de WhatsApp entre Tiago e um contato salvo como Juninho. Tiago: cara, não aguento mais essa situação. A velha tá no meu pé cobrando todo mês. Juninho: paga logo, mano. Senão ela te processa. Tiago: eu sei, mas logo que eu pagar essa porra, vou cortar ela da minha vida de vez. Já tô de saco cheio. Juninho: faz bem, cara. Mãe chata é foda. Tiago: pior que ela acha que tá certa, que tá fazendo justiça, mas é só vingança. Senti o peito apertar. A respiração ficou difícil. Virei outra página. Outra conversa. Entre Bruna e uma amiga salva como Dani. Bruna: amiga, assim que a gente terminar de pagar essa dívida ridícula da sogra, vou sumir da vida dessa mulher. Dani: mas ela não é mãe do Tiago? Bruna: é, mas é insuportável. Fica cobrando, fica controlando, fica jogando na cara. Eu odeio. Dani: entendo, mas pelo menos ela ajudou vocês, né? Bruna: ajudou nada. Ela cobrou juros. Que mãe cobra juros do filho? Ridículo. Fechei a pasta. Respirei fundo. Fiquei olhando para a mesa por um longo tempo. Marcelo ficou em silêncio, respeitando. Finalmente perguntei: tem mais? Tem, mas é pior. Mostra. Ele abriu outra seção da pasta. Era um print de conversa entre Tiago e Bruna. Bruna: amor, sua mãe me ligou cobrando a parcela de novo. Tiago: deixa eu resolver, eu transfiro amanhã. Bruna: não aguento mais isso. Parece que a gente tá pagando pedágio para existir. Tiago: eu sei, mas é só até o final do ano. Depois a gente corta ela e pronto. Bruna: tomara, porque eu não aguento mais fingir que gosto dela. Li aquela última frase 3 vezes. Não aguento mais fingir que gosto dela. Fechei a pasta de novo. Obrigada, Marcelo. Transferi os outros 5.000 para ele. Peguei a pasta e saí. Cheguei em casa. Tranquei a porta. Sentei no sofá. Abri a pasta de novo. Li tudo. Cada página, cada dívida, cada conversa. E quando terminei, não chorei. Não senti raiva. Senti clareza. Clareza absoluta de que eu tinha feito a escolha certa, de que eles não mereciam minha generosidade, de que eu não era tóxica, nem controladora, nem vingativa. Eu era justa. E justiça, às vezes, dói. Peguei o celular, liguei para Nilza. Nilza, preciso da sua ajuda. Pra quê? Pra armar uma reunião. Que tipo de reunião? Do tipo que vai acabar com essa farsa de uma vez por todas. Domingo, 2 da tarde. Peguei o celular. Abri o grupo de WhatsApp da família. Aquele grupo que eu mesma tinha criado 2 anos atrás, com foto de capa mostrando eu, Tiago e Bruna sorrindo num almoço de Dia das Mães, e que estava em silêncio absoluto desde o dia da assinatura do contrato. Digitei: Tiago, Bruna, preciso falar com vocês sobre um assunto urgente e importante. Domingo que vem, 15 horas em ponto, aqui em casa. Compareçam. Não faltem. É sério. Enviei. A mensagem ficou no lido por 20 minutos longos. Fiquei olhando para a tela, esperando. Finalmente, Tiago respondeu: sobre o quê, mãe? Vocês vão saber quando chegarem. Outro silêncio. Mais longo ainda. Então Bruna respondeu com aquela frieza característica: tá bom, a gente vai. Desliguei o celular. Coloquei na mesa. Olhei para o calendário pendurado na parede da cozinha. 7 dias. 7 dias para preparar tudo. 7 dias para montar a armadilha perfeita. Na segunda-feira, fui ao cartório. Peguei uma segunda via autenticada do contrato de confissão de dívida. Peguei também o comprovante de registro, o protocolo, tudo carimbado, selado, oficial. Na terça, imprimi todo o dossiê que Marcelo tinha preparado. Cada dívida detalhada, cada extrato, cada print de conversa, cada comprovante. Separei tudo em 2 pastas individuais. Uma com o nome Tiago Moreira, escrito à mão na capa. Outra com o nome Bruna Siqueira Moreira. Organizei cronologicamente, por categoria, por gravidade. Na quarta-feira, liguei para o Dr. Otávio. Otávio, preciso que você venha aqui domingo, 3:30 da tarde. Pra quê, Ivone? Pra testemunhar uma reunião. Testemunhar o quê? Um confronto. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois a voz dele saiu mais baixa, mais séria. Ivone, você vai fazer o que eu tô pensando que você vai fazer? Vou. Tem certeza absoluta? Tenho. Outro silêncio. Tá bom, eu vou. Mas Ivone, só pra você saber, eu te admiro.
Você é uma das mulheres mais fortes que eu conheço. Obrigada, Otávio. Na quinta-feira, liguei para Nilza. Nilza, domingo, 3 da tarde, aqui em casa. Eu vou, mas me conta, o que você tá tramando? Justiça. Ela riu. Aquela risada curta, seca, cúmplice. Então eu não perco por nada. Estarei lá. Na sexta-feira, arrumei a casa. Limpei cada cômodo. Aspirei o tapete. Passei pano no chão. Organizei os móveis. Coloquei a mesa de centro bem no meio da sala. Organizei 4 cadeiras ao redor, 2 de cada lado. Preparei uma jarra de café. Separei copos de vidro, guardanapos de tecido. Não porque eu quisesse ser hospitaleira, mas porque queria que tudo parecesse normal, civilizado, controlado, até o momento em que deixasse de ser. No sábado, reli tudo, cada documento, cada print, cada anotação, cada detalhe. Ensaiei mentalmente o que ia dizer. Não porque precisasse de roteiro, as palavras já estavam todas dentro de mim, acumuladas durante 2 anos. Mas porque queria ter certeza de que não ia esquecer nada, não ia deixar nada passar. Dormi cedo, dormi bem, profundamente. Acordei no domingo às 7 da manhã, tranquila, preparada, resoluta. Tomei banho demorado, lavei o cabelo, passei creme, me sequei devagar. Vesti uma roupa sóbria, calça preta de alfaiataria, blusa branca de botão, sapato baixo preto. Nada chamativo, nada dramático, nada que parecesse armadura, mas tudo que transmitia seriedade. Passei batom discreto, pus brincos pequenos, prendi o cabelo num coque baixo, me olhei no espelho e sorri. Estava pronta. 2:30 da tarde. Nilza chegou primeiro, tocou a campainha, entrou, me abraçou forte. Ivone, você tá bem? Tô ótima. E o plano? Tá tudo pronto. Ela olhou para a mesa, viu as pastas organizadas, uma ao lado da outra. Viu o contrato. Viu os copos de água, a jarra de café, os guardanapos dobrados. Meu Deus, Ivone, você realmente vai fazer isso? Vou. Ela balançou a cabeça, sorrindo. Eu sempre soube que você era foda, mas hoje você vai provar. 3:15. Dr. Otávio chegou. Tocou a campainha. Entrou. Cumprimentou Nilza com um aceno. Me cumprimentou com um aperto de mão firme. Ivone, tudo pronto? Tudo. Você quer que eu fique o tempo todo? Quero. Como testemunha. E como advogado, caso eles tentem alguma coisa. Ele acenou. Pode deixar. 3 horas em ponto. A campainha tocou. Respirei fundo. Fui até a porta. Olhei pelo olho mágico. Tiago e Bruna estavam parados no corredor, lado a lado. Ele de camisa social azul clara, calça jeans escura. Ela de vestido preto, cabelo solto, bolsa no ombro. Os dois com cara de quem não queria estar ali. Abri a porta. Entrem. Eles entraram. Pararam na porta da sala quando viram Nilza e Dr. Otávio sentados nas cadeiras. Tiago franziu a testa. A voz dele saiu tensa, desconfiada. Mãe, o que tá acontecendo? Por que tem gente aqui? Senta. Vocês vão entender. Eles trocaram um olhar rápido. Hesitaram, mas sentaram. Fechei a porta. Tranquei com a chave. O barulho da tranca ecoou no silêncio. Vi Bruna engolir seco. Fui até a mesa. Fiquei de pé, na cabeceira. Nilza e Dr. Otávio estavam sentados do lado direito, quietos, sérios, observando. Tiago e Bruna estavam sentados no sofá do lado esquerdo, tensos, desconfiados, inquietos. Olhei para os dois. Deixei o silêncio pesar por uns bons 10 segundos. Então falei com a voz firme e calma. Obrigada por virem. Bruna cruzou os braços. O tom dela saiu ríspido. Dona Ivone, o que a senhora quer? A gente tem compromisso mais tarde. Quero a verdade. Verdade sobre o quê? Peguei a primeira pasta. Aqui tinha o nome do Tiago escrito na capa. Coloquei na mesa, na frente deles. Bem devagar, com peso. Sobre isso. Tiago se inclinou para frente. Hesitou. Depois abriu a pasta. E ficou completamente branco. Dentro estava tudo. As 8 dívidas dele. Nome do credor. Valor original. Juros. Total acumulado. Data. R$ 28.000 com agiota. 12.000 no cartão de crédito. 8.000 no cheque especial. 6.000 de consignado fraudulento. 3.000 de multas. 5.000 com fornecedor. 4.000 com colega. Total, R$ 66.000. Mãe, como você conseguiu isso?
Como eu consegui? Minha voz saiu calma, mas com um fio de aço embaixo. Eu paguei um investigador, Tiago. Paguei bem. Pedi para ele descobrir tudo. E ele me trouxe tudo. Cada dívida, cada mentira, cada segredo que você escondeu. Bruna arrancou a pasta da mão dele. Leu. Os olhos dela foram ficando cada vez mais arregalados, a boca se abrindo devagar. Tiago, que porra é essa de 28 mil reais com agiota? Ele não respondeu. Ficou olhando pro chão. Tiago, eu tô falando com você. Bruna, eu posso explicar. Explica então. Ele engoliu seco. A voz saiu baixa, trêmula. Eu precisava cobrir um rombo na loja. Não tinha outra opção. Se eu não cobrisse, eu ia ser demitido. Ia perder tudo. E você não me contou? Porque eu sabia que você ia surtar, que ia me julgar, que ia... Eu tô surtando agora, Tiago. 28 mil reais com agiota. Peguei a segunda pasta, a que tinha o nome da Bruna. Coloquei na mesa, do lado da primeira. Sua vez, Bruna. Ela parou de gritar. Olhou para a pasta, depois para mim. O rosto dela estava vermelho de raiva, mas quando viu a pasta com o nome dela, ficou pálido. O que é isso? Abre e você vai saber. Ela pegou a pasta com as mãos tremendo. Abriu, e a cor sumiu completamente do rosto dela. 15 mil no cartão pessoal, 10 mil no cartão da mãe, 7 mil de financiamento de carro escondido, 4 mil de empréstimo digital, 6 mil de compras online, 3 mil de salão e estética. Total, 45 mil reais. Tiago arrancou a pasta da mão dela. Bruna, você pegou o cartão da sua mãe? Tiago, Você usou o cartão da sua mãe sem ela saber? Ela não usava. Tava lá parado. Você só o quê? Sua golpista? Sua... Não me chama assim. Eles estavam gritando um com o outro. As vozes subindo, ecoando pela sala, se sobrepondo. Bati palma. Uma vez. Forte. Seca. Pá. Os dois pararam na hora. Me olharam. Senta. Eles sentaram. Respirei fundo. Cruzei os braços. Olhei para os dois. Agora vocês vão me ouvir. E vão me ouvir em silêncio absoluto. Sem interrupção. Sem desculpa. Sem teatro. Ninguém falou. Peguei uma folha que eu tinha preparado. Uma folha com a soma total. Coloquei na mesa. Somando as dívidas de vocês dois, dá 111 mil reais. Sem contar os 35 mil que vocês me devem. Total geral. 146 mil reais. Silêncio absoluto. Vocês me pediram dinheiro para conta de luz, para aluguel, para remédio, para emergência e gastaram em restaurante caro, em viagem, em roupa de grife, em luxo, enquanto me deviam, enquanto escondiam dívidas um do outro, enquanto afundavam cada vez mais. Peguei outra pasta, a pasta com os prints das redes sociais da Bruna. Abri. Comecei a tirar as folhas, uma por uma, colocando na mesa. TV de 8 mil, sofá de 16 mil, Cancún de 30 mil, restaurante de 500, roupa de 2 mil, inhotim de 1.500. Tudo isso, enquanto atrasavam a parcela do meu contrato, enquanto me enrolavam, enquanto mentiam. Bruna baixou a cabeça. Tiago olhou para o chão. Peguei a última pasta, a mais pesada, a mais dolorosa. Mas sabe o que foi pior? Não foram as dívidas, nem as mentiras, nem o luxo. Abri a pasta, tirei os prints das conversas, coloquei na frente deles, um por um. Foi isso. Tiago pegou o primeiro print, leu em voz alta, sem querer. Cara, não aguento mais, a velha tá no meu pé. Ele parou, fechou os olhos. Continue, Tiago, lê o resto. Ele abriu os olhos. A voz saiu fraca. Logo que eu pagar, vou cortar ela da minha vida. Silêncio. Peguei outro print, coloquei na frente da Bruna. Sua vez. Ela pegou. Leu em silêncio. Fechou os olhos. Lê em voz alta, Bruna. Dona Ivone, Lê. Ela abriu os olhos. A voz saiu trêmula, baixa. Assim que a gente terminar de pagar essa dívida ridícula, vou sumir da vida dessa velha. Lágrimas começaram a descer no rosto do Tiago. Mãe, desculpa, Não, Tiago, não fala. Ainda não acabei. Peguei o último print. O pior de todos. Li em voz alta, devagar, cada palavra. Não aguento mais fingir que gosto dela. Olhei para Bruna. Ela estava chorando. Olhei para o Tiago. Ele estava de cabeça baixa, os ombros tremendo. Vocês me usaram, me mentiram,
Me humilharam, esconderam dívidas, gastaram em luxo e ainda tinham a coragem, a audácia, o descaramento de planejar me descartar assim que terminassem de pagar o que me devem. Minha voz subiu. Não gritei, mas o tom ficou duro, cortante. Eu fui sua mãe. A vida inteira, Tiago. Eu te criei sozinha depois que seu pai foi embora. Paguei escola particular, paguei curso de inglês, paguei faculdade, te sustentei até você conseguir emprego, e você me paga assim? Ele levantou a cabeça, o rosto molhado de lágrimas. Mãe, por favor o quê? Por favor, esquece? Por favor, perdoa? Como eu vou esquecer isso? Peguei o contrato original, o que eles tinham assinado. Coloquei na mesa com força. Vocês têm duas opções, só duas. E vou deixar muito claro quais são. Eles levantaram os olhos, esperando. Opção 1. Vocês quitam a dívida toda agora. 35 mil reais. À vista. Hoje. E a gente encerra isso de uma vez. Silêncio. Opção 2. Eu executo esse contrato. Entro com processo judicial. Peço bloqueio de bens. Peço penhora de salário. E faço questão que todo mundo saiba. A família, os amigos, os colegas de trabalho. Que tipo de gente vocês são? Tiago engoliu seco. A voz dele saiu desesperada. Mãe, a gente não tem 35 mil à vista. Então arruma. Como? Vende o carro, vende o sofá, vende a TV, pede emprestado, pega com a agiota de novo. Faz o que vocês sempre fizeram. Se vira. Bruna se levantou. A voz dela saiu alta, histérica. Dona Ivone, a senhora tá sendo cruel. A senhora tá destruindo a gente. Levantei também. Olhei nos olhos dela. Eu tô sendo justa. Minha voz ecoou pela sala inteira. Bruna deu um passo para trás. Cruel foi me chamar de velha. Cruel foi me usar. Cruel foi planejar me descartar. Cruel foi fingir que gostava de mim. Olhei para os dois. Vocês têm até sexta-feira, 5 dias. Ou pagam tudo, ou eu processo. Dr. Otávio se levantou. Pegou uma pasta que ele tinha trazido. Só para deixar claro, eu já preparei a petição inicial. Se não houver quitação integral até sexta-feira, protocolo na segunda de manhã. E garanto que vai ser um processo público, transparente. Todo mundo vai saber. Tiago olhou para ele, depois para mim. O rosto destruído. Mãe, por favor, a gente é família. Família? Minha voz saiu baixa, fria, definitiva. Família não usa. Família não mente. Família não descarta. Vocês deixaram de ser minha família no dia em que escolheram me tratar como banco, como ATM, como idiota. Fui até a porta. Abri. O corredor apareceu. Vazio. Silencioso. Agora sai da minha casa. Os dois. Tiago tentou falar. Mãe, sai. Eles se levantaram. Passaram por mim sem me olhar. Saíram. Fechei a porta atrás deles. Tranquei. Encostei as costas na madeira e desabei. Nilza veio correndo. Me abraçou. Ivone, você foi incrível. Você foi perfeita. Chorei. Mas não de tristeza, de alívio, de libertação, porque finalmente, depois de 2 anos, eu tinha dito tudo o que precisava dizer. Sexta-feira, 9 da manhã. Eu estava na cozinha tomando café quando o celular vibrou em cima da mesa. Notificação do banco. Transferência recebida, 35 mil reais. Remetente, Tiago Moreira. Olhei para a tela. Li de novo. Pisquei. Conferi o valor, 35 mil reais. Eles tinham pagado. Coloquei o celular na mesa. Sentei. Fiquei olhando para aquela notificação por um longo tempo. Não mandaram mensagem. Não ligaram. Não pediram desculpa. Não disseram nada. Só transferiram o dinheiro e sumiram. Peguei o telefone. Liguei pro Dr. Otávio. Ele atendeu no segundo toque. Ivone, bom dia. Otávio. Eles pagaram. Tudo? Tudo. 35 mil. Caiu agora de manhã. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois suspirou. E agora? Agora eu arquivo o processo, encerro o contrato e fecho essa porta para sempre. Tem certeza? Absoluta. Tá bom, Ivone. Vou cancelar o protocolo. Qualquer coisa me liga. Obrigada, Otávio. Por tudo. Desliguei. Fiquei sentada na cozinha, olhando pela janela, vendo a cidade acordar lá embaixo. Respirei fundo. Estava terminado. 2 semanas depois, descobri pelo seu Mário, que soube por um conhecido que trabalha com eles, como Tiago e Bruna conseguiram o dinheiro. Venderam o carro, 12 mil reais. Pegaram mais um empréstimo no banco.
R$ 15.000. Pediram dinheiro emprestado para os pais dela. R$ 8.000. Tudo para me pagar, tudo para se livrar de mim. E conseguiram. Porque desde aquele domingo não trocamos mais uma palavra. Eles não me ligam, não mandam mensagem, não aparecem. Bloquearam meu número. Me excluíram do grupo da família. Sumiram completamente. E eu também não ligo, não mando mensagem, não vou atrás, porque aprendi algo fundamental nesses 2 anos. Amor de mãe não precisa ser incondicional quando vem acompanhado de abuso. Generosidade tem limite, paciência tem limite, e dignidade não se negocia. Hoje, 6 meses depois de tudo, estou bem, melhor do que estive em anos. Voltei a viajar, fui para Tiradentes num fim de semana prolongado. Passeei pelas ruas de pedra, visitei igrejas barrocas, comi em restaurantes charmosos, me hospedei numa pousada aconchegante. Sozinha, tranquila, livre. Fui para Ouro Preto, subi e desci ladeiras, visitei museus, comprei artesanato, tirei fotos, conheci Paraty, caminhei pelo centro histórico, fiz passeio de barco, almocei frente para o mar, voltei a sair com as amigas, jantares toda semana, cinema, teatro, exposições. Retomei minha rotina de corretora com mais energia. Fechei 3 vendas grandes no último trimestre. Comissões excelentes que me permitiram reformar o banheiro, trocar a mesa de jantar, comprar aquela poltrona de leitura que eu queria faz tempo. Uso meu dinheiro comigo. Pro que eu quero, pro que me faz bem. Não dou satisfação para ninguém. E durmo tranquila todas as noites. Sem culpa, sem dúvida, sem arrependimento. Tiago, pelo que soube através de conhecidos em comum, continua trabalhando na loja de materiais de construção. Continua endividado, agora deve para os pais da Bruna, para o banco e provavelmente ainda para o agiota. Continua casado com ela e continua sem falar comigo. Sei que ele conta por aí que eu fui cruel, que eu cobrei juros do próprio filho, que eu destruí a família por causa de dinheiro, que eu poderia ter perdoado, mas escolhi vingança. E sabe de uma coisa? Eu não me importo, porque quem me conhece de verdade, Nilza, Dr. Otávio, seu Mário, meus clientes antigos, minhas amigas, sabe a verdade. Sabe que eu não cobrei juros por maldade. Cobrei por justiça. Sabe que eu não destruí a família. Eles destruíram quando me usaram, mentiram, humilharam e planejaram me descartar. Sabe que eu não escolhi vingança. Escolhi dignidade. Tem gente que vai dizer que eu exagerei, que mãe perdoa sempre, que família é sagrada, que dinheiro não vale mais que sangue. Mas essas pessoas nunca trabalharam 32 anos acordando às 5:30 da manhã para construir uma vida decente. Nunca foram chamadas de velha inútil pela própria nora enquanto o filho ficava em silêncio. Nunca ouviram o próprio filho planejar cortá-las da vida assim que terminasse de pagar uma dívida. Nunca tiveram que escolher entre ser mãe boazinha ou ser mulher digna. Eu escolhi dignidade. E não me arrependo nem um segundo. Se você que está me ouvindo agora passou por algo parecido, se você já foi usado por quem deveria te amar, se já emprestou dinheiro que nunca voltou, se já engoliu desaforo para manter a paz, deixa eu te dizer uma coisa. Você não deve nada a quem te desrespeita. Mesmo que seja família, mesmo que seja filho, mesmo que seja sangue do seu sangue. Respeito não é obrigação genética, é conquista diária, é reciprocidade, é escolha mútua. E quem não te respeita não merece seu tempo, seu dinheiro, sua paciência, sua saúde mental. Proteja seu coração, proteja seu bolso, proteja sua paz, porque generosidade sem limites não é virtude, é ingenuidade. E a vida já é difícil demais para você bancar a ingenuidade dos outros às suas próprias custas. Eu sou Ivone Campos Moreira. Tenho 68 anos. Trabalhei 32 anos no Banco do Brasil. Me aposentei como gerente de contas especiais. Construí uma carreira sólida como corretora de imóveis. Comprei meu apartamento com o suor do meu trabalho. Criei meu filho sozinha. E quando fui desrespeitada, usada e humilhada, não abaixei a cabeça. Documentei, planejei, agi e recuperei não só meu dinheiro, recuperei minha dignidade. Hoje vivo em paz, sozinha, mas em paz. Porque aprendi que solidão escolhida é muito melhor que companhia tóxica e que a melhor vingança não é o ódio, é
é a indiferença. É viver bem, viver livre, viver sem peso. Se essa história te tocou de alguma forma, se você se identificou, se você conhece alguém passando por isso, se inscreve no canal. Deixa teu like, ativa o sininho e clica na próxima história que já está passando na tua tela. Um abraço forte no teu coração. E até a próxima história.